Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. No Câmara Cidadania de hoje, temos o prazer de receber a professora, escritora, docente do SENAC em várias áreas, inclusive do projeto Trampolim, Maria Aparecida dos Santos. Obrigado pela sua presença, professora. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Hamilton. Professora, você é natural de onde? Eu sou natural de Murutinga do Sul. Murutinga, onde é que fica? É uma cidade na região de Andradina, lá próximo da divisa já com o Mato Grosso. E por que a senhora veio para cá? Por que escolheu Rio Preto? Olha, Milton, porque eu, como eu já te falei antes, eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito, né? E lá, na verdade, eu não morava mais em Murutinga, né? Morava numa cidade chamada Mirandópolis, eu nasci próximo de Murutinga, estava morando em Mirandópolis. Mas na época, Mirandópolis não oferecia, assim, né, para quem concluísse o ensino médio, ou para quem quisesse ir mais adiante, não oferecia nenhuma opção, né, com exceção de um curso, uma escola técnica, mas assim, muito simples. E eu sempre quis ir para frente, sempre quis estudar, né, fazer uma faculdade. E surgiu a oportunidade de vir para Rio Preto com uma família de lá. Então eu vim para São José do Rio Preto, eu acredito que em 1986, alguma coisa assim, já me recordo. E como babá de duas crianças, né, mas com a intenção de estudar. Então eu vim para cá, eu estava na 8ª série ainda, atrasei um pouco o estudo, né, com 19 anos, mas assim com muita vontade, cheguei a concluir o ensino fundamental. Aí fiz o ensino médio. Trabalhando como babá. Trabalhando como babá. Eu trabalhei, na verdade, por 23 anos. 22 anos e meio. Porque aí os meninos cresceram, aí eu já não era mais babá, mas continuei na família, continuei morando, né? Sou muito grata a essa família que me acolheu e que me deu essa oportunidade. Né? Fiquei até 2007, quando eu saí de lá. E até então, né, tinha feito, com 36 anos, entrei na faculdade, né, conheci o trabalho com criança através de um trabalho voluntário, me encantei e resolvi que eu queria estudar, ser professora. Aí fui fazer pedagogia. Na pedagogia, percebi assim, inúmeras dificuldades das crianças para aprender. Eu pensei, mas o que acontece, né? Por que não consegue aprender? Por que a criança, às vezes, é colocada para fora da sala de aula? Porque ela não para dentro da sala? Então, fui fazer psicopedagogia. E eu falo que foi, assim, um verdadeiro presente para mim, né? Estudar essa área, me encantei mais ainda e daí para frente não parei mais. E especificamente o trabalho que você faz hoje. Dá uma explicadinha para nós como é que ele é. Hoje, eu me preparei para trabalhar com crianças, né? Tanto na pedagogia quanto psicopedagogia. Então, eu sempre falava assim, não, eu quero trabalhar com crianças até 9, 10 anos, né? Porque com adolescente é muito difícil. Bom, saí do meu trabalho lá, né, como empregada doméstica e fui, assim, fiquei 1 ano e pouco trabalhando como psicopedagoga, com atendimento, tinha a clínica de atendimento. Mas aí conheci o SENAC, conheci uma pessoa do SENAC. Você disse que teve clínica? De psicopedagogia. Mas você atua ainda nessa clínica? Não. Quando eu fui para o SENAC, comecei a trabalhar, eu acabei deixando a psicopedagogia, o atendimento individual, porque o meu sonho era trabalhar com coletivo. Né? Eu não conseguia, assim, admitir, eu falava, gente, mas lá fora tem tanta criança, ou tanto precisando de ajuda. Você queria servir mais lá fora. E eu atendia uma de cada vez, né? Ou quando muito, 2, né? Fui trabalhar. Quando eu fui para o SENAC, eu me descobri. Eu falei, não, aí pronto, eu realmente me encontrei, porque lá o trabalho era coletivo. Apesar de não ser específico, né, em psicopedagogia, mas eu acabei utilizando, utilizo até hoje, todo o conhecimento no trabalho com os adolescentes. Porque hoje eu atuo no programa Aprendizagem, o Jovem Aprendiz, né, como é mais conhecido. Sou docente desse curso, auxilio na coordenação de turmas lá. E o trabalho é maravilhoso, né? É um trabalho assim que ele prepara o jovem para o mercado de trabalho. Só que esse preparo, o jovem já está inserido nas empresas. Então a empresa contrata o jovem como aprendiz e ele vai para o SENAC para fazer a parte teórica. Entendi. O SENAC entra como instituição formadora. Na empresa tem a prática, lá tem a teórica. Professora, qual é a faixa etária? De 14 a 24 anos. Porém, o jovem não pode completar 24 anos no decorrer do curso. Ele tem que terminar com 24 anos. Isso é o que a legislação coloca.
E o que é preciso para um garoto, um adolescente, ou até um jovem, aí de 23, 24 anos, o que é preciso para se inserir nesse contexto dos cursos? Dos cursos, né? Primeiro de tudo, ter vontade de trabalhar, Uhum. querer realmente, né? Porque, assim, não é fácil, porque ele vai trabalhar, muitas vezes estudar à noite, trabalhar durante o dia, vai para o Senac, então é uma jornada puxada para o jovem, né? Então, se ele tem vontade, ele fala, não, eu quero ir para frente, eu quero aprender, procurar uma empresa, né? Uma empresa, hoje as empresas de médio e grande porte, algumas até das menores, eles estão contratando jovens e eles precisam, né, realmente contratar. Então, ele leva um currículo, a empresa vai fazer o processo seletivo, contratá-lo e aí enviar para as instituições formadoras, Ah, certo? Para certo. fazer E o a parte Senac é uma teórica, o delas, Senac é então. uma delas. Ok. E para você, professora, qual a importância dessa formação para o adolescente? É, ele sai realmente mais capacitado para o mercado, tendo essas aulas no Senac? Sem dúvida, né, Hamilton, porque hoje eu falo que a vida sem o conhecimento, sem que a gente esteja preparado, não flui, né? Não é nada, a gente acaba ficando aí para trás. Nós costumamos dizer que o próprio mercado, ele vai selecionar aqueles que realmente querem ir para frente. Porque não é só ter um certificado. E o importante dos programas de aprendizagem que eu conheço é que ele não prepara só para o mercado, ele prepara para a vida. Para a Tem vida. todo um conhecimento Uhum. e fora a convivência dentro de um ambiente de trabalho, seja ele qual for, que a gente que está inserido sabe que não é fácil você conviver, e conviver significa você aceitar o outro como ele é, você saber conviver, saber respeitar, né, saber seguir as regras ali. Então, o jovem que passa por um desses programas, que realmente aprende, que traz para si, para a sua vida, todos esses ensinamentos, ele sai muito mais capacitado. E as empresas, consequentemente, elas acabam ganhando, porque ela acaba recebendo, lá quando ele conclui, um funcionário que já conhece como que é o funcionamento de uma empresa. Uhum. Como que ele deve se comportar, né? Quais são as competências que ele precisa para aquele mercado, independente de onde ele vai atuar. Tudo isso é importante. Então, os dois lados acabam ganhando, tanto a empresa quanto o jovem, quanto a família. A gente vê inúmeras famílias que também acompanham ali de perto e vê a importância disso, acaba reconhecendo o valor do jovem. Isso é importantíssimo. Hoje tem muitos pais que não acreditam nos filhos, acham que tudo que eles querem é brincar, é celular, é isso. E lá não, eles acabam conhecendo um outro lado do filho, né? Aquele lado da competência mesmo, daquela pessoa que quer ir para frente, que apesar, né, da aparência, não, ele é jovem, ele está no celular, mas ele tem um propósito, né? E ele descobre isso e investe. Hoje a gente tem inúmeros jovens aí encaminhados hoje. Eu falo pelos que eu conheço, né? Hoje eu conheço gerente de empresa que foi aprendiz. Então, isso é super importante. Professora, a senhora está falando dos cursos e tal. Até para o telespectador saber quantos cursos, por exemplo, aqui em Rio Preto, o Senac oferece? Olha, Milton, o Senac oferece uma infinidade de cursos, Os né? mais Os mais atuantes? na área de administração, Uhum. né? Na área de negócios, né, em Uhum. geral, né? Na área de Na saúde área de saúde. e de aprendizagem, né, que é a área que eu estou. E quando é que a senhora começou a trabalhar com pessoas com deficiência intelectual? Bom, uma coisa vai levando a outra, Hum. né? Você Eu começou a trabalhar antes? comecei a trabalhar antes, porque quando eu terminei a psicopedagogia, me especializei em psicopedagogia, eu fui fazer estágio em escolas, né? Fiz estágio em projetos, e lá eu já tive um primeiro contato com essas pessoas, né? Com crianças, na verdade, algumas adolescentes, mas assim, não tinha um trabalho mais específico. Quando eu entrei no Senac, logo em seguida, 2010, 2011, o Senac começou a desenvolver um curso que era o Programa Educação para o Trabalho Trampolim, para dar a oportunidade das pessoas com deficiência intelectual de se prepararem, se capacitarem para o mercado de trabalho. E eu fui uma das pessoas, né, uma das docentes que foi convidada para ser docente desse programa. Então, nós fizemos um preparo, estudamos, né, assim, a gente às vezes pensa, fala, não, é uma sala de aula, e não é, a gente tem que ter, eu falo que principalmente
estrutura emocional, né? E querer aprender muito, a vontade de aprender é muito grande, porque eles trazem para a gente um ensinamento fantástico. Verdade. Fantástico. Aliás, diga-se de passagem, nós temos um estagiário aqui na TV Câmara, que é o Guilherme Paixão, que ele divulgou previamente a sua vinda aqui, ele não está aqui porque ele entra à tarde, e ele fala muito bem da senhora, do aprendizado que ele teve lá. O Guilherme foi um dos nossos alunos, né, da segunda turma, eu acredito, da segunda turma do PET Trampolim, mas assim, o menino que ele sempre teve muita vontade de aprender, muito dedicado, né, muito carinhoso. E as deficiências, elas são diversas dentro da parte intelectual? São diversas, né, assim, não tem como você falar, não, olha, é isso, né, a pessoa, ela tem síndrome de Down, não, ela tem várias. Às vezes nós temos alunos que a pessoa chega e fala, mas o que ela tem? É porque nem sempre está aparente. Né? Nem sempre você olha e fala, não, olha, a pessoa tem isso. E tem muitas que assim nem os médicos conseguiram ainda definir. E você acha que todas essas crianças, esses adolescentes, elas se tornam aptas para o mercado de trabalho ou tem algumas que realmente são mais difíceis de se inserir no mercado? Olha, as pessoas, assim, do que eu tenho conhecido, né, eu tive a oportunidade de conhecer, assim, trabalhos fora de São José do Rio Preto, as pessoas com deficiência intelectual são as que mais têm dificuldade de ser inseridas no mercado de trabalho. Dentro dessas, as não alfabetizadas, porque tem muitos que não conseguem ser alfabetizados, por esse ou por aquele motivo, mas não conseguem, né, ou às vezes conseguem um pouco mais tarde. Então, essas pessoas, elas têm mais dificuldades, porém, todos têm assim, a condição de aprender alguma coisa. Hoje nós temos ex-alunos não alfabetizados que estão trabalhando, que passaram pelo programa e estão trabalhando. Isso mostrou para a gente que todos têm condição de aprender e de atuar de alguma forma. De repente, numa atividade que não exija dela a alfabetização. Né, que não exija dela alguma coisa que ela tenha que usar mais, né, o intelecto. Então, assim, nós temos vários nessa condição. E você acha, professora, que as empresas, elas estão mais abertas para essa inclusão? Eu acredito que hoje sim, ainda muito pouco. Né? Há um certo preconceito ainda. Eu não diria até preconceito, eu diria dificuldade. Porque muitas empresas procuram, mas procuram assim, olha, preciso contratar uma pessoa com deficiência porque eu preciso cumprir a cota, né, do governo. Então, você conhece alguém, mas assim, que seja alfabetizado, que lê, escreve, que manda e-mail, que... Então, aí, né, a partir daí, não por quê? Porque a gente tem essa dificuldade, tem muita dificuldade de conviver, porque assim, eu tenho lá uma pessoa com deficiência trabalhando. Eu não posso, eu falo que eu vou fazer inclusão. Então, olha, então, que legal você está aqui, nossa, que ótimo, você é muito bonzinho. Não, não é isso. Né? Dá para a pessoa, conhecer, né, o que essa pessoa é capaz de fazer, o que ela pode fazer, o que ela tem vontade, escolher um lugar onde ela consiga se adequar, onde ela consiga se sentir bem, né, e onde ela possa se desenvolver. Então, inclusão não é só eu colocar lá, né? É dar a essa pessoa a condição e a oportunidade dela realmente se desenvolver e dela ser útil, porque o sonho deles é ser útil, é se sentir útil, né? Então, se eu coloco uma pessoa lá, mas assim, por colocar, só porque, então assim eu estou fazendo inclusão, não é isso. E eles se desenvolvem, e a gente vê assim muitos casos de sucesso. Isso é muito gratificante, né, muito, professora? nossa, eu falo que eu me realizo cada vez que chega um lá no Senac, olha, professora, a gente veio aqui visitar, e eles voltam muito para contar para a gente quando eles estão trabalhando, quando eles foram para o emprego novo, para eles assim, é uma realização e para a gente também, né? Tá ok. Professora, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Câmara Cidadania em um minuto só. Já, já. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal.
Estamos de volta com o Câmara e Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, e você pode acompanhar também esse programa e toda a programação através do nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos conversando com a professora e escritora Maria Aparecida dos Santos, docente do SENAC em diversas áreas. Professora, o que deve ser considerado pelas empresas na hora de contratar uma pessoa com deficiência intelectual, na sua opinião? Bom, como eu disse antes, Hamilton, deve ser assim, considerado o que a pessoa pode e o que ela consegue fazer, né? O que ela sabe. Então, para isso, é importante conhecer um pouco do histórico dessa pessoa, de onde que ela vem, né? Conversar com a família. As pessoas com deficiência intelectual, principalmente, elas sempre têm alguém da família que é responsável por ela, porque ela precisa disso, né? Ela precisa desse cuidado e ela precisa de alguém ali, legalmente até, que seja responsável por ela. Então, conhecer um pouco disso, né? Qual que é o caminho que essa pessoa fez até chegar ali. E, a partir daí, direcioná-la numa empresa para um local onde ela possa realmente desenvolver alguma coisa dentro daquilo que ela conhece. E nessa inserção, juntamente com a empresa, qual a dificuldade que você vê mais premente nessa contratação, nessa busca, por exemplo, no mercado de trabalho do deficiente intelectual? O que você vê de mais difícil para uma empresa captar essa pessoa? Eu tenho visto muita questão da família. Da família. Da família. Principalmente das pessoas que recebem benefício ou são aposentadas. Porque a família, e eu considero muito isso, né? Vejo, eles sempre tiveram muitas dificuldades, muitas. E tem aquele medo de saber como é que vai ser lá na frente. Essa pessoa precisa de um amparo. Então, hoje, o mercado dá a oportunidade da pessoa trabalhar. Mas, às vezes, a família pergunta, até quando? Entendi. Até quando essa pessoa vai estar inserida no mercado de trabalho? E caso eu falte, como que ela vai ficar? Então, a família muitas vezes acredita mais na aposentadoria do que na pessoa, no salário que ela vai receber, às vezes com todos os benefícios que esse salário vai trazer. E benefícios que eu falo não só financeiro. O bem-estar que essa pessoa vai ter, a questão da autoestima, que a gente percebe que se eleva quando a pessoa se sente participante de algum local, quando ela se vê dentro de um ambiente de trabalho ali, conversando, sabe, com todas as oportunidades que o ambiente oferece. Então, eu acho que essa ainda hoje é uma das maiores dificuldades que as empresas enfrentam. Né? Não é que eu culpe a família, não, cada um sabe, né, o que pode, as suas necessidades. Mas essa ainda é uma grande dificuldade, porque muitas pessoas, assim, eu vejo ex-alunos do SENAC com plena condição de atuar, inclusive alfabetizados, né, como a gente está falando, mas que estão aposentados. E a família, né, como a família que é a tutora, alguém da família é o tutor, não abre mão da aposentadoria para que essa pessoa seja contratada de uma empresa. Ele pode trabalhar e de uma maneira informal. Entendi. Né? Então, não como funcionário realmente registrado, né, de uma empresa. Uma outra questão é a questão também da alfabetização, né, da pessoa poder ler, escrever, entender, compreender qualquer coisa, qualquer solicitação. Muitas, às vezes, eu vejo assim, a pessoa fala, mas olha, eu pedi para ele fazer tal coisa assim, e aí ele foi, quando voltou não tinha feito. Então, eu oriento o seguinte, uma pessoa com deficiência intelectual, você não pede só verbalmente. Se possível, dê por escrito. E uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Olha, então, você pode fazer isso, dê por escrito, ou se a pessoa não lê, não escreve, converse com ela, mostre com ela de um jeito que ela compreenda exatamente o que é para ela fazer. Uma coisa de cada vez. Né? E isso é muito positivo se a gente for olhar também pelo lado de quem está ali orientando, de quem está trabalhando, né, coordenando essa pessoa. Eu já vi inúmeros relatos, não foi um só, que a pessoa fala, olha, para a empresa contratar uma pessoa com deficiência intelectual foi um verdadeiro presente. Porque, primeiro, eu percebi que as pessoas se tornaram mais humanas dentro da empresa. Outra coisa, eu pessoalmente, Maria Aparecida e outras pessoas já vieram me falar, eu percebi que eu desacelerei.
Eu achava que eu podia tudo, né? Como eu faço 1.500 coisas ao longo do dia, então para mim eu podia tudo, não tinha uma coisa que eu não poderia. De repente eu comecei a perceber que eu também tenho limites e que eu precisava desacelerar. Então, quando a gente começa a ter essa percepção e esses benefícios, né, a gente acaba também crescendo junto e compreendendo melhor o lado do outro. Professora, há uma sintonia entre a empresa e o SENAC nessa primeira inserção do deficiente no mercado de trabalho, no quesito amparo, essa proteção toda, essa assistência, por exemplo, todas as empresas, quando ela não é aposentada, tem todas as garantias, por exemplo, INSS. Há essa sintonia, por exemplo, primeira do SENAC com a empresa e vice-versa? Olha, o Hamilton, do SENAC, o SENAC é uma escola de cursos profissionalizante, né? E assim, eu falo até onde eu conheço, né? E é uma escola de cursos profissionalizante. Então, o que nós fazemos lá? O SENAC dá a oportunidade do curso, né? Da pessoa estudar, dela ser capacitada. Esse é o nosso trabalho, né? Então, a partir daí, isso a gente fala muito para as famílias, né? A partir daí, a pessoa concluiu o curso, ela vai direcionar, né? Ela vai levar o currículo, eles desenvolvem um currículo para dentro do curso e esse currículo ela vai levar para as empresas, né? Muitas vezes a família vai buscar. O que acontece? Às vezes as empresas nos procuram, né, para saber, olha, nós ficamos sabendo que o SENAC tem esse curso. Sim, nós damos essa informação. A gente tem um curso que prepara as pessoas, né, com deficiência intelectual para o mercado de Então trabalho. há uma certa interação essa informação. também. As empresas sabem que nós temos o programa, Sim, sim. tá? Então, eles muitas vezes nos procuram, mas assim, nós não temos, o SENAC não tem essa prática de colocar a pessoa dentro da empresa. Entendi. Quem faz esse trabalho é a empresa, e a pessoa. A pessoa ela vai buscar o trabalho, ela vai levar o currículo dela nas empresas e as empresas também, elas buscam, elas vão nas escolas, né? Também cada uma busca da forma. Perfeito. Agora, professora, na sua opinião, qual é o tipo de acessibilidade que deve ser implantada nas instituições, empresas, escolas, para que aconteça de fato a inclusão das pessoas com deficiência intelectual? Eu defendo muito a acessibilidade humana. É uma coisa assim, que a gente não vê muito com essa ênfase e com esse termo. Normalmente se fala em acessibilidade atitudinal, mas eu falo humana mesmo, né? Porque eu falo assim, não adianta a instituição ser maravilhosamente bem acessível. Ah, ela tem rampa, ela tem isso, ela tem material em braille, ela tem intérprete de libras, se ela não tem pessoas que acolha essa pessoa. Independente dela ser deficiente intelectual ou não, né? Ou com outro tipo de deficiência, ou até sem deficiência, né? Tem que ter acessibilidade humana para todo mundo. Porque é a partir daí que as outras acessibilidades vão aparecer, né? Porque quando a pessoa chega no lugar, tem uma rampa, ela sobe sem problema nenhum. E aí ela chega no lugar, ela é mal atendida, ela é ignorada, ela está trabalhando num lugar onde praticamente ninguém vê, onde porque ela é surda, a pessoa nem fala bom dia, eu vou falar bom dia porque ela não escuta. Ou porque ela é cega, não, eu nem faço barulho a hora que eu passo, então para que eu vou falar bom dia? Ela não está me vendo? Não, eu não vou nem falar, não vou pedir para a pessoa fazer isso, porque ela não vai dar conta de fazer. Como é que eu sei que ela não vai dar conta de fazer isso? Quem tem que decidir ou resolver é ela, não sou eu. E ainda há esse despreparo, muito, muito. Eu não acredito que exista um lugar que não tenha isso e eu, sinceramente, por mais positiva que eu seja e sonhadora que eu sou, eu não acredito que um dia vai existir um lugar que fala assim, não, aqui tudo funciona. Por quê? Porque faz parte da natureza humana, né? E a gente, cada dia, nós estamos de um jeito. Hoje eu estou super para cima, né? Apesar de ter ou não problema. Amanhã eu não sei como é que eu vou estar. De repente eu vou chegar, o outro até me fala um bom dia, mas eu não estou naquele bom dia. Eu vou até falar um bom dia, mas né, aquele bom dia por obrigação. Então é assim, né? E a gente vai aprendendo com tudo isso. Professora, a gente sabe que a senhora é escritora,
né? Sim. Quando é que você começou a escrever, professora? Olha, eu acho que eu falo assim que eu comecei a escrever, eu acho que desde que eu nasci, né? Porque para mim escrever não é só colocar no papel, né? Então a gente vai escrevendo na mente e daí, posteriormente a gente vai passando para o papel. Mas eu comecei a escrever mesmo desde muito cedo, né? Desde lá do primeiro ano, segundo ano. Quando eu aprendi realmente a escrever, eu sempre gostei muito de escrever poesia, né? O meu pai, nordestino, sempre foi de fazer muita poesia e eu acho que eu aprendi um pouco disso com ele. E eu tive uma professora lá no primeiro ano, e isso eu valorizo muito, acho que os professores, né, isso ajudam muito os alunos. Ela incentivava demais a gente a escrever. Ela contava histórias, né, numa época em que as carteiras eram uma atrás da outra, que não mudou muito, diga-se de passagem, ela já fazia círculo para contar história para os alunos. Então isso ajudou. E aí ao longo do tempo eu fui escrevendo, eu tenho coisas que eu escrevi, sei lá, devia ter 11, 12 anos, né? Beleza. Mas assim, acho que há uns 20 anos atrás, que eu realmente falei, não, olha, eu vou colocar no papel mesmo, né, tudo aquilo que eu escrevo. E qual é o foco, então, dos seus livros, professora? Como eu te disse, né, eu sou muito a favor da acessibilidade humana, da humanidade. Então, assim, eu acredito muito no relacionamento das pessoas. Então, em tudo que eu escrevo, até outro dia eu parei, eu fiz essa pergunta, falei, Maria Aparecida, você ama escrever, mas assim, qual que é o foco do que você escreve? Então eu tive esse olhar, né? Eu olhei que em tudo que eu escrevo, o foco são os relacionamentos humanos, né? Então, Fale então dos seus livros. O primeiro aí, livro foi esse daqui, né? As Aventuras do Porquinho Rococó. Esse daqui ele é muito, assim, ele foi voltado mais para a questão ambiental, né? 2006, 2007, eu fiz a publicação desse livro em 2007, o lançamento dele. E assim, ele é um livro infantil voltado para a questão ambiental. Mas falando, é um porquinho que é até interessante. O porco ele gosta de sujeira, tal, mas ele é um porquinho ecológico, né? Que ele ensina as crianças a amizade, o companheirismo e também a preservação do meio ambiente. Ele chama a atenção para isso, né? Para a questão ambiental. É muito legal. Então ele sai plantando, quando ele vê que as árvores estão destruídas, ele resolve plantar árvore com o próprio focinho. É uma delícia. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. E depois? O segundo, eu coloquei um pouco assim de tudo que eu aprendi, uma história de sucesso, que eu coloco aqui, falo que é a história, eu sempre sonhei muito, né, em ter uma vida melhor, vim de uma família assim, comecei a trabalhar muito cedo na roça e tal, e eu queria estudar. E ir para frente, então eu sempre fui planejando, né, fazendo projetos daquilo que eu queria. E aí em 2010 eu consegui, né, colocar tudo, escrever, juntar tudo isso e eu coloquei no livro, né, uma história de sucessos, experiências e valores construídos, né, num projeto de vida, na construção de um projeto de vida. E assim, um livro que eu falo que ele me ensina muito, porque de vez em quando eu volto no livro para dar uma lida, uma olhada no que eu mesma escrevi, eu falo um pouco do que eu aprendi, né, da minha história de vida. E a importância do estudo, a importância do trabalho, da amizade, do companheirismo, da família, né? Sem a família a gente não é nada, né? É o nosso grande suporte, os amigos, né? E esses Então, livros são fáceis de encontrar nas livrarias, professora? o Porquinho Rococó, hoje ele acho que ele não tem mais em livraria, porque acabou, assim, eu tenho, acho que tá comigo com eu edição tenho esgotada. 6, eu tenho acho que 6 exemplares, pouquinha coisa. Pretendo, inclusive, dar continuidade, né? Eu tenho, ele seria uma coleção, tenho outros 2 que eu ainda não publiquei, né? Então eu pretendo continuar. E uma história de sucessos ele encontra, né? Ele tem comigo e ele encontra no site da editora Arte e Ciências e da Livraria Cultura. Também ele é vendido pela Livraria Cultura, também Ok, pode então. pedir através da internet. E vai continuar escrevendo. Mais livros virão Com por aí, certeza, professora. né? Hoje eu estou com 2 livros aí, aguardando a aprovação das editoras, né? Então, E sempre nessa mesma linha. sempre nessa mesma linha. Um tratando do bullying, né? Diretamente para adolescentes, não só para adolescentes, mas para adolescentes, e outro tratando assim da questão da inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Para finalizar, professora, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre algum projeto, algum sonho que a senhora pretende realizar dentro desse seu segmento de educação. Bom, sonho tem vários, né? Então, eu falo que eu acredito muito naquela frase, quando a pessoa deixa de sonhar, ela deixa um pouco de viver. Então, eu tenho muitos, mas o mais próximo agora é fazer o mestrado, porque eu fiz 2 especializações,
e agora eu quero fazer o mestrado, né? A gente não pode parar de estudar, né? Já está bem encaminhado na área também de educação e de formação de professores. E eu acredito que para o ano que vem já devo levar adiante, já consigo iniciar esse mestrado. E essa busca incessante aí pelo ensino, principalmente direcionado a essas crianças, Sem esses dúvida. adolescentes. Sim, também, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Eu vejo assim, uma das coisas que a gente precisa melhorar muito, e quando eu falo a gente, é a educação como um todo, é a questão da formação dos professores, né? Para que eles estejam mais preparados para trabalhar, principalmente na área da inclusão. Né? Porque assim, como eu disse lá atrás, incluir não é só pegar a pessoa e colocar dentro de uma empresa ou dentro de uma sala de aula. Incluir é fazer com que essa pessoa, em conjunto, né, com outras pessoas, já que a inclusão mesmo, quando a gente fala de inclusão, não é só com relação à pessoa com deficiência, mas assim, a inclusão, para que ela seja realmente feita, né, todos têm que se sentir bem. Todos têm que fazer parte, é a convivência, né? Todos. Então, eu vejo ainda muito essa dificuldade dos professores dentro de sala. Não por falta de vontade, mas principalmente de formação mesmo. Como que eu trabalho com essa pessoa dentro de sala? Então, a minha próxima busca agora, o mestrado, é também nessa questão. É claro que continuar atuando, né, com jovem, com pessoas com deficiência, porque essa é uma paixão que não tem como se desligar, mas principalmente contribuindo para a formação dos professores. E continuar caminhando, né? Eu acredito muito nas pessoas como um todo, acredito que todos são capazes de aprender, de crescer, de se desenvolver e que a gente é capaz de conviver juntos aí, né? Aprender sempre. Tá Então, acho que certo é isso. então, professora. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Esperamos que ele tenha sido de grande proveito para você que está assistindo ao nosso programa e toda a programação da TV Câmara. Professora Maria Aparecida, obrigado mais uma vez pela sua participação e pela sua valorosa explanação. Eu que agradeço a oportunidade e, né, espero que a gente possa aí continuar nesse trabalho, levando adiante aquilo que a gente já aprendeu. Obrigado. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.